Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vivo está. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia do 9º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal da ansiedade à paz. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, que irá nos capacitar a vencer a este gigante que se chama ansiedade. Se você está constantemente lutando contra a preocupação e ansiedade, este propósito é para você. Não terá nenhuma fórmula mágica para que garanta 100% de paz, nem tampouco falaremos sobre tudo que há a respeito da ansiedade. Todavia, se você aplicar em sua vida os princípios contidos neste propósito, estará em um caminho rumo à vitória. Você está convidado a começar esta jornada que vai da ansiedade à paz. Meu irmão, minha irmã, neste terceiro dia, trago uma mensagem importante para a sua vida. A autenticidade é um princípio importante para mim. Muitas vezes tive dificuldade em reunir pensamentos ou declarações positivas quando isso não era o que estava sentindo. Por exemplo, se eu estiver com sintomas de gripe, não vou ficar repetindo: eu não estou doente, não estou doente, não estou doente. No entanto, um dia eu estava ouvindo uma pregação sobre Filipenses capítulo 4, versículo 8, e me dei conta da quantidade de vezes que eu declaro inverdades na minha mente ao invés de verdade. O versículo diz: encham a mente de vocês com tudo que é verdadeiro. Quando fixamos os nossos pensamentos naquilo que talvez possa vir a acontecer ou no pior que pode acontecer, estamos meditando em inverdades. Quando me preocupo com a possibilidade que a minha dor de cabeça seja um tumor cancerígeno, estou me apegando a inverdades. Poderia ser câncer ou algo tão sério quanto, talvez, mas até que o seja, não é verdade. Não consigo nem contar o número de doenças, crises financeiras, derrotas e consequências sérias eu senti como se tivesse de fato vivido ao longo dos anos por ter me fixado no que não era verdade.
e a maioria delas nunca chegou nem sequer perto de realmente acontecer. Eram apenas meras possibilidades que ficavam pulando na minha mente. Pode parecer óbvio ou simples, mas eu encontrei um alívio tremendo ao me lembrar de focar apenas naquilo que é, não naquilo que pode ser. Minha tarefa é focar apenas naquilo que se sabe ser verdadeiro. E hoje iremos meditar no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8, e a palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Não estejam inquietos ou não andem ansiosos. Este foi o conselho do apóstolo Paulo à igreja que ele tanto amava, que estava na cidade de Filipos. No módulo anterior, retornamos nosso olhar para a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, de uma maneira amorosa, está motivando aos amados irmãos em Filipos a crescerem na jornada cristã como discípulos do Mestre Jesus. Afinal, assim como é necessário muito treinamento em todas as áreas da vida, assim também devemos crescer e sermos treinados em nossa caminhada com Jesus, diligentemente avançarmos em nossa vida cristã. Nesta jornada de crescimento cristão, aprender a trocar preocupação por oração será um dos passos principais. Imagine nunca se preocupar com algo. Isso nos parece impossível. Todos temos preocupações, principalmente em um tempo como este. Mas o conselho de Paulo é para que possamos trocar nossas preocupações por um tempo com o Senhor. Veja bem, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Você deseja se preocupar menos? Ore mais. Sempre que a preocupação quiser tomar o seu coração, ore mais, busque mais ao Senhor. Fruto desta atitude, algo muito importante vai ocorrer em nossas vidas. No versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo faz questão em nos mostrar que será a paz de Cristo. Afinal, ela é totalmente diferente da paz que o mundo pode dar, como aprendemos na última semana. Esta paz não será a ausência de conflitos ou apenas bons sentimentos ou pensamentos positivos diante das circunstâncias. Ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então deixe que a paz de Cristo enche o seu coração nesta noite. Por fim, nunca podemos nos esquecer que o que colocamos em nossa mente vai nos orientar o que falamos e como iremos nos comportar diante das situações. Por isso, Paulo nos ensina, no versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Examine o que você tem colocado em sua mente nestes dias, por meio da televisão e das redes sociais. As Escrituras estão nos convidando a fazermos uma troca. Busque encher a sua mente da palavra de Deus e tenha tempo com Deus em oração. Peça ao Senhor para ajudá-lo a direcionar a sua mente naquilo que é bom e puro.
Essa atitude no início vai parecer difícil, mas se tornando um discípulo ou uma discípula nesses próximos dias, vai nos fazer muito bem. Porém, chamo você aqui para uma reflexão. Cristãos são chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazem. Mas como que podemos colocar isso em prática? Em uma situação de pandemia, por exemplo. O que Deus requer do seu povo em meio a uma crise mundial? O mesmo que Ele quer em tempos tranquilos. Amar o Senhor de todo o coração, força e alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, da mesma forma que não podemos desperdiçar nossa vida, não podemos desperdiçar este momento de quarentena. Por mais que vivamos os altos e baixos da vida, precisamos meditar bastante desde o início da pandemia até agora, ou até mesmo dentro da sua vida. Sabe, você tem focado muito nos problemas, você tem permitido que a dúvida adentre no seu coração, as perturbações do passado, ou aquele relacionamento que foi muito voltado para o tema do sexo, uma forma de satisfazer a carne, as aventuras que neles continham. Mas hoje você pode estar vivendo no momento do casamento atribulado, com dívidas, doenças, os filhos, de uma forma ou de outra, não permitindo que você tenha esse momento a sós, olhando o extrato bancário, se preocupando com o que está afora, e as perturbações vêm, a ansiedade toca, aí é remetido ao passado, porque se eu tivesse com tal pessoa, poderia ser diferente. São esses pensamentos e essas situações, circunstâncias que nos remetem a um grau de ansiedade. Eu peguei aqui um aspecto muito comum, mas temos da vida financeira, da vida profissional, enfim. Eu trago aqui 7 pontos importantes para você meditar e refletir. Primeiro, coloque sua leitura bíblica em dia. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Mesmo em um momento em que não socializamos tanto quanto queríamos, nós podemos regar o maior e mais importante relacionamento que nós temos, o relacionamento com Jesus. Faça um desafio para ler o máximo que puder das Escrituras ou estude profundamente algum livro da Bíblia. Aproveite para tirar as suas dúvidas teológicas e buscar entender passagens bíblicas mais difíceis. Você não precisa estar com muitas pessoas para poder se relacionar. Basta só uma. Segundo, faça de cada um dos seus problemas um motivo de oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando a ansiedade nos abate, podemos orar ou reclamar. Podemos levar a Deus em oração cada detalhe de nossos problemas. Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Em Hebreus 4, versículo 16, nos motiva a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas há um detalhe importante. Ao levarmos ao altar de Deus os nossos problemas, o nosso coração tem que ficar em paz. É preciso confiar e descansar no Senhor antes mesmo de resolver o problema. É como diz um refrão daquele lindo hino, em fervente oração. Em fervente oração vens o teu coração. Na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Terceiro, creia que é possível ter paz em meio às lutas. No versículo 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu entendo que a Bíblia esclarece que só há paz verdadeira na vida do ser humano se ele estiver ligado a Deus, ao Senhor Jesus. No Salmo 4, versículo 8 é dito que em paz me deitarei e dormirei,
pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Dentro desta minha linha de raciocínio, Jesus amplia a ideia e promete: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. A paz oferecida por Jesus é diferenciada. Em João capítulo 16, versículo 33, disse Jesus: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Novamente, a paz que está intimamente ligada a Cristo não é necessariamente a ausência de conflitos, de problemas, de desabores, de guerras internas e externas. É a capacidade de enfrentar tudo isso, de mostrar ânimo mesmo frente a instabilidades e situações de crise. Obviamente, quem dá o suporte nesses momentos é Deus, a quem as pessoas se apegam e obtêm realmente paz. Na linguagem de Paulo, a paz de Deus excede, ultrapassa, vai além ao entendimento. E eu pergunto, que entendimento? O entendimento dos nossos familiares, de nossos amigos, o entendimento filosófico, o entendimento da medicina e o nosso entendimento. Mas também a paz de Deus guarda, protege o nosso coração e mente. Podemos ter alegria em meio do sofrimento, amor onde há ódio e paz em meio de guerra. Quarto, tenha pensamentos construtivos e edificantes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando analisamos esta rica palavra, encontramos uma lista de valores que deve ocupar nossos pensamentos. A definição da palavra pensamento é ideia, reflexão, consideração, intenção, conceito, opinião, ou ainda refletir, raciocinar, tensionar. Somos o que pensamos. Por isso devemos não só controlar os nossos pensamentos, mas também buscarmos a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. No texto encontramos os seguintes valores: tudo que é verdadeiro. Temos que nos livrar das mentiras que pautam os nossos pensamentos. Sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle da nossa mente. Pesquisas demonstram que apenas 8% das coisas que nos deixam ansiosos são motivos legítimos de preocupação. Em João 8, versículo 44, a palavra diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto a ele, profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tudo que é respeitável e justo, temos que nos livrar de pensamentos incorretos e desonestos, que nos levarão ao fracasso espiritual e moral. Em Filipenses 2, versículo 15, a palavra diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis por meio de uma geração impervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Veja bem, tudo que é puro, temos que nos livrar de toda a malícia e pensamentos impuros. A prostituição e o adultério começam em nossa mente. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tudo que é amável, de boa fama, temos que entender que a amargura, o ressentimento, o ódio e as contendas se formam em primeiro lugar em nosso coração. Temos que nos livrar destes sentimentos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, a palavra diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Um outro ponto importante: tudo que tem virtude e louvor. Os seus pensamentos devem levá-lo a um alto padrão de valores espirituais e morais.
Nada daquilo que prejudica e rebaixa você e a outras pessoas pode estar em sua mente. O que pensamos deve trazer louvor a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a palavra diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, a conclusão que eu tenho para você nesta noite: a paz que excede todo o nosso entendimento é possível quando, primeiro, fazemos de cada situação que nos aflige um motivo de oração e descanso em suas promessas. Segundo, creia que é possível ter a paz de Deus em meio às lutas. Posso sentir a paz e a segurança em Deus antes mesmo de ter solucionado os meus problemas. Terceiro, tenho pensamentos construtivos e edificantes, permitindo ser transformado e moldado pela palavra de Deus. E eu encerro, meu irmão, minha irmã, este terceiro dia com o seguinte pensamento: diante da correria do dia a dia e das muitas tarefas, compromissos e responsabilidades que nos envolvemos, será que é possível viver sem nenhuma inquietação? Como lidar com a ansiedade, meu irmão, minha irmã? Como viver em paz? A reflexão desta noite, neste texto que Paulo escreveu quando estava na prisão, ele nos ensina que nossas orações e súplicas devem ser apresentadas a Deus. Não importa as circunstâncias, basta crermos e descansar no Senhor, pois Ele é a pessoa certa para nos dar a paz que excede todo entendimento. Lembre-se que ficar reclamando não ajuda em nada. Pelo contrário, provoca mais ansiedade. Portanto, em nossas orações vamos lembrar-nos dos muitos motivos que temos para agradecer a Deus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, Tu conheces meu coração. Sabes da minha necessidade. Conheces todos os meus caminhos e sabes quais são as decisões certas que eu preciso tomar. Por isso eu lhe entrego toda a minha ansiedade e toda a minha quietação, para que o Senhor guie meus passos e me faça superar todas essas adversidades. Me perdoa por eu não lhe agradecer como deveria. Eu sei que tenho muito mais para aprender, para lhe agradecer, do que para lhe pedir. Leva-me a ter uma vida de gratidão, Pai, para que a sua paz esteja sobre mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.